ele sempre teve por características ser obediente às funções que o seu pai lhe dera, tanto que, como um dos filhos mais novos, ele desempenhou uma função de pastor de ovelhas, desempenhava com alegria e com bastante maestria. Agora, a Bíblia nos diz que o exército do povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Davi, ele não tinha idade, nem tampouco maturidade física para poder estar diante de uma guerra. Mas a Bíblia nos diz que Davi, ele fora escolhido por Deus para ser o próximo sucessor, para ser o futuro rei de Israel. Davi, mesmo entendendo que sobre ele havia um óleo diferenciado, Davi, ele continuava exercendo com humildade e com bastante vigor aquilo que o seu pai lhe dera. E agora, por obediência, e os seus irmãos estando em período de alistamento, estando em guerra contra a nação inimiga dos filisteus, Davi, ele vai sob obediência do seu pai ir levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. Lembrando que Davi, ele não tinha nada a ver com aquela história, porque não era o período dele se alistar, nem tampouco para estar ali. Ele estava ali sob a obediência de Deus, aleluia. E permita-me falar algo nesta noite. Quando estamos na obediência de Deus, mesmo que digam que não temos tamanho, que não temos capacidade, que não temos condição, ainda quando estamos na obediência, ainda temos certeza que mesmo que digam que você não tem condição, Deus, ele está na nossa frente, cuidando de tudo, aleluia. É por isso que eu gosto particularmente do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele veio como homem, ele sofreu as dores, ele viveu tudo isso e disse que eu e você também conseguiríamos passar por isso se ele conseguiu passar. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, ele não olha para a aparência do homem, ele não olha para a minha condição física, para a minha condição moral. Ele não olha, mas ele olha, ele quer saber se eu estou com o coração voltado a aceitar as mudanças que ele pode fazer na minha vida através do seu poder, aleluia. E agora, Davi, quando ele se apresenta para entregar os mantimentos, ele ouve este homem chamado gigante Golias, de 3 metros de alturas, desafiando o povo de Deus, desafiando a nação eleita, desafiando o povo escolhido. Davi, como alguém que serve ao Senhor e tinha intimidade com Deus, ele não suportou aquilo, aleluia. Queridos, muitas das vezes você fica também vendo pessoas sendo afrontadas pelo inimigo. Você fica também vendo pessoas sendo afrontadas pelo inimigo da nossa alma. E assim como Davi, você também fica irado. Você fala, como pode este incircunciso, essa pessoa que serve deuses estranhos, querendo ofender a mim, que sirva ao Deus que tem toda a autoridade e poder. Davi, ele decide tomar uma atitude. E Deus, nesta noite, está falando para alguém: é necessário tomarmos a atitude, é necessário nos posicionarmos. Mas você diz: Senhor, esta guerra não é minha, esta guerra ainda não está me influenciando. Ei, mas Deus está falando: os teus parentes não estão na guerra, os teus não estão nesta guerra, não estão sendo afrontados pelo inimigo, o inimigo não está afrontando ele. Então é necessário nesta noite, assim como Davi, tomarmos uma posição e entendermos: ei, o meu parente não vai perecer, aleluia, por causa da afronta deste inimigo da nossa alma. E agora, nós que somos humanos e somos limitados, temos defeitos. E qual é o nosso defeito? Olhamos para o tamanho do nosso problema, olhamos para o tamanho das nossas dificuldades, aleluia. E nesta noite eu te falo: não olhe para o tamanho, para a força dos teus problemas, aleluia, não olhe, aleluia, apenas confie em Deus, aleluia.
Confie em Deus que tem te guardado, que tem te protegido todos os dias da sua vida. Aleluia. Agora perceba, olha o que os teólogos diziam sobre Golias. Historicamente, diziam que Golias, sim, ele era alto, sim, mas ele tinha pontos fracos. Jackson eram as fraquezas de Golias. A primeira fraqueza é que, por ele ser alto, ele era lento. Aleluia. Oh, aleluia. Ele era alto, sim, era forte, mas ele era lento, não tinha flexibilidade. Aleluia. Agora, para poder encontrar Davi no meio de uma batalha, o que Davi deveria fazer para se esquivar dele? Davi deveria continuar em movimento. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Aleluia. Deus está falando com alguém. Aleluia. O teu inimigo tem falhas, o teu inimigo tem erros, e para você vencer ele é necessário você continuar em movimento. Já em movimento, como em movimento? Ei, movimentando, buscando a Deus em oração, indo para as consagrações, aleluia, indo para as igrejas, aleluia, sempre em movimento espiritual. Não é um movimento físico, mas é um movimento espiritual que todo crente precisa estar movimentado, que é uma vida de oração com o Senhor Jesus Cristo constante. Está em movimento, aleluia. Aleluia. E os teólogos, doutores, eles dizem mais que esse gigante, além de ser lento, ele não tinha visão periférica, que para poder Golias acertar o alvo ele tinha que ficar parado. Mas nós sabemos que Davi, apesar de pegar as 5 pedras, apesar de pegar a sua funda, o Golias só poderia acertar ele se Davi ficasse parado, se Davi não ficasse em movimento. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus está falando com alguém nesta noite. Aleluia. Você precisa continuar o movimento. Você precisa viver uma vida constante de oração, em movimento espiritual, para que a tua casa, para que a tua família seja guardada e protegida pelo Deus que tem te guardado todos os dias. Aleluia. Oh, glória. E nós sabemos que o gigante, quando ele aparece para o povo, ele começa a afrontar o povo verbalmente. Os escolhidos de Deus, quando olham para o gigante e vê aquele homem forte afrontando verbalmente, eles ficam com medo a tal ponto que eles ficaram paralisados. Aleluia. Glória a Deus. Eles ficaram paralisados de medo. Quando o leão ele está para atacar uma presa, primeiro ele ruge. Qual é a intenção do rugido do leão ao atacar a presa, ao emitir seu som? O primeiro é paralisar a sua presa de medo. E o segundo, ao rugir, ele vai induzir a sua presa ao erro, assim escolhendo o pior caminho para que o leão possa emboscá-la no meio de uma situação de perigo. Ou seja, o inimigo ele quer desestabilizar você mentalmente. Aleluia. Glória o inimigo ele quer te desestruturar mentalmente, fazendo com que você vá por escolhas erradas, vá por caminhos errados, e estes caminhos errados, estas escolhas erradas te levarão à morte prematura ou à morte espiritual. Aleluia. Queridos, quantos estão lá fora mortos espiritualmente porque ouviram o rugido do leão, o rugido das suas lutas, o rugido das suas provas e tomaram atitudes erradas? Aleluia. E agora estão na mão do inimigo da nossa alma, estão fracos espiritualmente, não tem força para ir para a casa do Senhor, não tem força para orar. Tudo porque ouviu o rugido da luta e assim permitiu a afronta vir sobre a sua vida e a sua casa. E Deus nesta noite está falando: ei, se posicione como Davi. Pare de ouvir os rugidos da tua luta. Sim, a tua luta é grande, pode ser. O teu problema é grande, mas o teu Deus, Ele é muito maior do que os teus e os meus problemas. Ele
pode transformar e mudar a nossa situação em questão de segundos. Aleluia. Deus está falando, confie em Deus, mesmo que você não veja saída. Aleluia. Confie em Deus, mesmo que você não olhe, não veja saída neste túnel. Aleluia. Deus está falando, confie em mim. Deposite todas as tuas esperanças e confianças em mim. Aleluia. Glória a Deus. E agora, Davi, ele tinha a mente blindada. Davi, ele tinha o seu coração confiando em Deus. E agora, é por isso que ele se posiciona para lutar com esse gigante. E agora, quando ele se posiciona para lutar com esse gigante, vem alguém que deveria ser exemplo, vem alguém que deveria ser um líder, em vez de motivá-lo, tenta entender. Aleluia. Tem milagres que você não vai entender. Aleluia. Glória a Tem Deus. situações da vida que nós não vamos entender. Aleluia, Jesus. E pessoas vão nos chamar, como é que pode? Como pode você que enfrentar esse problema? Quem é você? Quem você pensa que é? E quando Saul, ele fez essas perguntas para Davi, Davi, ele mostra seu currículo, aleluia. Glória Davi, a ele Deus. fala, no secreto eu matei leões, aleluia. No secreto eu matei ursos, aleluia. Ou seja, nós não divulgamos as nossas experiências, mas temos currículo para enfrentar os problemas que vêm perante os nossos caminhos. E Deus está falando, é hora de você apresentar os teus currículos e enfrentar esses problemas que estão perante a tua frente. Aleluia, Jesus. Agora, quem deveria ser o primeiro não foi. Quem deveria botar a cara se escondeu. E agora, o que acontece? Em vez dele ir, ele não foi. Agora ele pega a armadura dele e tenta colocar sobre o jovem. Mas diz a Bíblia que a armadura daquele jovem não coube, que a armadura do rei não coube naquele jovem. Aleluia. E o interessante é que o nosso Deus, ele sabe o que faz. Se Davi, ele entrasse naquela guerra com as armaduras do rei, iriam dizer, Davi só venceu porque estava com a armadura do rei. Davi só conquistou porque estava com a armadura do rei. Não, aleluia. Davi, ele venceu com as suas próprias armas. Davi, ele teve coragem de ir para a guerra, de ir para a luta com o que ele tinha na mão. E nesta noite eu te pergunto, na direção do Espírito Santo, o que é que você tem na mão, aleluia? O que é que você tem nos lábios? O que é que você tem no seu coração para ser usado nesta guerra perante a este inimigo que tenta se impor perante o teu caminho, aleluia? Deus está falando, use as armas que eu te dei, aleluia. Glória a Use Deus. as armas que eu te dei, Davi, aleluia. Glória a Deus. Deus está falando. Aí agora, você se auto-menospreza, você se auto-coloca-se uma pedra, um limite em você mesmo e fala, mas eu só tenho isso. Sim, se Deus está falando, entre com a guerra, entre nesta guerra com as armas que você tem, aleluia, porque Ele não vai deixar você entrar sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus está falando, entre nessa luta com as armas que eu já te dei, com as armas que eu já coloquei à sua disposição, então entre nessa guerra com as armas que eu coloquei. Aleluia. E você me fala, irmão, eu só sou uma pessoa que sabe orar. Ei, a arma da oração, ela é muito poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre digo, todas as vezes, que existe uma frase que a rainha da Inglaterra dizia, eu não tenho medo dos canhões da Rússia, mas eu tenho medo quando John Wesley dobra o seu joelho, aleluia, porque o crente de joelho, ele move céus e terras, porque o crente que luta com as armas do joelho, aleluia, não há barreira, não há luta que se impõe perante a este servo que luta com esta arma que o Senhor Deus lhe confiou, aleluia. E Deus está falando, é tempo de lutar com esta arma. E agora, permita-me achar aqui, aleluia, Davi, com seus olhos limitados, mas com a confiança em dia, ele via saída e solução, porque ele confiava em Deus. Mas, aos olhos humanos, não tinha saída. Aos olhos humanos,
não tinha esperança. E olha o que acontece. Mesmo antes de Davi guerrear, mesmo antes de Davi proferir, lutar fisicamente com aquele problema, olha o que Davi fala no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão... Não, essa parte não, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Isso. 42. E olhando os filisteus, vendo Davi, desprezou, porquanto era mancebo e ruivo, gentil de aspecto. Disse, pois, os filisteus a Davi: só algum cão para que tu venhas a mim com paus e pedras? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Verso 45. Davi disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com paus e espada, e com lanças, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje as mesmas aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Glória a Deus! Isso aqui é interessante porque Davi, o gigante, tenta confrontá-lo psicologicamente, tenta afrontá-lo mentalmente, mas Davi, com uma mente forte, blindada em Deus, Davi, mesmo antes de lutar, Davi, ele profetizou algo: que o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu cortarei a sua cabeça, tirarei sua cabeça do seu corpo, e saberás que existe Deus em Israel. Davi, ele auto-profetiza a sua vitória, mesmo quando ele não podia ver saída com seus olhos humanos e limitados que ele tinha. Quem não lembra quando Deus manda o profeta Ezequiel ir para o meio do vale? Aleluia. No meio do vale ele também não via esperança, no meio do vale ele também não via saída, mas Deus mandou ele se levantar, ou seja, tomar uma posição, e Deus mandou ele profetizar no meio de uma situação caótica, aonde ele não via solução ou saída. E Deus está falando conosco nessa hora, aleluia. Abra a sua boca para profetizar coisas boas dentro da sua casa, aleluia. Abra os seus lábios para profetizar libertação, para profetizar salvação, para profetizar com que a mão do Senhor esteja sobre a tua família, ou sobre aquela porta que tanto você deseja, aleluia. Oh, aleluia, Deus está falando: se levante, se posicione e profetize mudança. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo numa situação caótica, aleluia. Mas, querido, você tem um Deus, aleluia. Você tem Deus. O que eu preciso e o que você precisa está nas mãos de Deus. O que basta agora é pela fé. Mesmo que você não veja condições, mesmo que você não veja saída, profetize sobre a vida daquela pessoa. Glória a Deus. Quando nós, eu sou habilitado na avaliação também, e todos nós sabemos aqui, conhecemos a função do carro. Quando colocamos a ré, o que o carro faz automaticamente quando colocamos a ré? Para onde o carro vai? Ele tem como ir para frente quando acionamos a ré? O que ele faz? Ele vai para trás, ele dá ré. Ou seja, por isso que se chama ré. E tem gente que, em vez de profetizar coisas boas na sua vida, fica reclamando, remungando, fica resmungando, em vez de falar das bênçãos e profetizar algo, perde tempo falando aquilo que não deviam. Aleluia. Recentemente saiu um estudo, que eu não vou me lembrar agora o nome do doutor, disse que pessoas que perdem tempo reclamando, elas gastam os mesmos tempos reclamando, e em vez dela pegar aquele tempo reclamando,
aquele tempo que ela reclama, e usar aquele tempo para mudar a vida, para fazer algo por ela mesma, quando ela vai tentar se posicionar, ela não tem força, porque ela gastou a maioria das forças físicas, mentais dela, reclamando. Ou seja, quando eu reclamo, quando eu não entendo o propósito e vou contra a direção, eu me gasto psicologicamente, me gasto mentalmente, e eu não tenho forças para fazer aquilo que Deus Ele quer que eu faça. Aleluia. E nesta noite, o Senhor Deus está falando: tome nesta noite uma atitude diferente. Aleluia. Não gaste tempo reclamando. Aleluia. Não perca tempo, não deposite sua força, porque você só vai se entristecer no meio de uma discussões, no meio de reclamações. Simplesmente entenda que não é tempo de perder os tempos. Aleluia! Utilize o tempo profetizando. Utilize o tempo falando a mudança. Utilize o tempo assim como Davi. Eu não vejo fisicamente, mas eu confio em Deus. Glória Aleluia. a Deus. E eu te pergunto, você confia em Deus? Aleluia. Quem confia em Deus? Aleluia. Posso ouvir o amém de quem confia em Deus? Aleluia. Você confia em Deus, Vanessa? Você confia em Deus, irmão Dora? Você confia em Deus? Oh, glória, aleluia. É isto o que nos move, a confiança em Deus, a confiança no Deus que move céus e terras para abençoar a vida dos filhos seus. Aleluia. E essa palavra que Deus Ele tem colocado no meu coração. Aleluia. E Davi profetizando, falando, se posicionando, mesmo que ele não via solução, não via saída. Aleluia. Ele lutou. Aleluia. Ele fez o que ninguém conseguiu fazer. Ele lutou contra o gigante que talvez aquele povo que talvez se unisse poderia, mas o inimigo amedrontou eles psicologicamente. Não sei se meus irmãos sabem, quando o Golias ele chama Davi para a guerra, chama um homem de Israel, não Davi, chama um homem. Ali ele estava simbolizando, porque os filisteus confiavam tanto na força de Golias, que Golias poderia matar e destruir. Eles pegam e pedem o embate de um homem só, um contra um outro. Ali simbolizava o Deus, os filisteus simbolizando Golias, e queriam um homem para simbolizar o Deus de Israel. Eu entendi essa passagem por causa de estudos e correr atrás de respostas. O povo na época, por isso que nenhum homem se posicionou. Como é que eu vou? Aquele homem forte fisicamente, está representando o Deus dele. Eu vou representar o Deus de Israel. E se eu perder? Aleluia. Eles não tinham confiança em Deus. Aleluia. Aleluia. E se eu perder? Para os irmãos ver, um homem ímpio tinha confiança no Deus dele, mas o povo, a nação eleita, o povo escolhido, não tinha confiança que o Deus dele, que fez eles passarem do Egito, que fez eles passarem diversas lutas e provas, e permitiu com que eles continuassem vivos pela misericórdia, não tinha confiança em Deus. Aleluia. O povo de Israel tinha histórico de vitória. Aleluia. E Deus está falando comigo. Você também tem histórico de vitória. Aleluia! Tem de vitória que eu fiz na sua vida. Tem histórico de vitória que eu fiz no meio da sua casa. Aleluia. Tem histórico de vitória que eu fiz por você. Só basta apenas reconhecer a minha grandeza, se posicionar, profetizar mesmo que você não veja saída e confiar em Deus. A igreja de pé, vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Pai, nesta noite porque confiamos em Ti. Mesmo que os nossos olhos materiais, ilimitados que somos e temos, não possa ver saída, não veja condição, mas eu confio em Ti.
Os nossos irmãos aqui presentes confiam em Ti, Senhor Deus. Então, ó Pai, agora, Senhor, pelos olhos da fé nós profetizamos libertação agora para a vida da Valéria, Senhor. Pelos olhos da fé nós profetizamos vida para a mãe do Maurício agora, Senhor. Pelos olhos da fé nós profetizamos, ó Senhor, salvação e libertação para a vida do Vitor, Senhor Jesus Cristo. Pelos olhos da fé nós profetizamos que o Senhor vai chamar pelo nome o Daniel e toda a sua família, meu Senhor. Aleluia! Pelos olhos da fé nós profetizamos que este lugar será chamado casa de oração, ó meu Senhor. Aleluia! Pelos olhos da fé nós profetizamos, as portas de emprego se abrirão, ó meu Senhor. Pelos olhos da fé nós profetizamos cura, meu Senhor. Pelos olhos da fé nós profetizamos o milagre, porque nós confiamos no Deus que tem toda a autoridade e poder na palma das suas mãos. Glória a Deus! Tudo pela fé, Senhor Deus, que uma vez nos foi dada. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.